Bom dia! Hoje é bom dia ainda. 10 horas, 11 horas em alguns lugares, 7 em outros países. Ixi, não dá para dar bom dia também ainda. Brincadeiras à parte. Ai, estou aqui de novo, quem diria? E vamos lá. Hoje a minha reflexão vai ser do capítulo 13 de Provérbios. Aqui ainda continua uma escrita, às vezes comparativa, do insensato e do justo, ou do sábio, ou do perverso, tem vários nomes, vários termos, mas eu vou ficar mais com alguns versículos que me chamaram mais atenção e que me conduziram a refletir sobre disciplina, repreensão, continuo com os conselhos, instrução, e nesse sentido ficou mais na questão de pensar sobre quem tem dado estas instruções, estes conselhos, essas disciplinas, essas repreensões e quem deve ouvir. E aqui, por causa de alguns versículos que para mim foram chave nessa minha reflexão, eu penso nos pais. Eles são os primeiros que nós, filhos, e quando nós formos pais, nós deveremos ser os primeiros aos nossos filhos. A questão de dar as instruções, de disciplinar, de repreender, de instruir. Então, lembrando um pouco do que eu falei ontem, do que eu refleti ontem, da questão de quem devem vir estes conselhos, preferencialmente devem vir dos pais. Bom dia, Ângela. E por que preferencialmente deve vir dos pais? Porque eles devem ser os sábios na vida dos filhos, né? E nisso, então a gente tem o versículo 1 que vai falar que o filho sábio ouve a instrução do pai. E nesse sentido eu penso, tanto o pai deve ser sábio como o filho deve ser sábio ao ouvir. Então o pai também tem que ser sábio a dar o conselho. E nessa questão dos dois serem sábios, tá no versículo 20 que fala: quem anda com o sábio será sábio. Então, com quem eu ando? Eu tenho que andar com os meus pais, óbvio, porque eles são minha família. Eu tenho que saber ouvir a instrução deles. Eu tenho que saber ouvir as repreensões que eles me dão. Eu tenho que saber ouvir e ser disciplinada por eles. E eles devem ser sábios, porque quem anda com os sábios será sábio. Também não só os pais, né? É que hoje eu foquei mais nos pais e nos filhos nessa relação, mas eu creio que todos nós devemos ser sábios para que quem andar conosco seja sábio e nós devemos buscar andar com pessoas sábias. Lembrando sempre que a sabedoria tem o princípio no temor a Deus. Então, se a pessoa não está temendo a Deus, talvez nesse contexto ela não será sábia. E aí entra a minha reflexão: com quem eu tenho andado, de quem eu tenho ouvido conselhos, né? Mas tá. Fora isso, eu tenho também o versículo. Cadê? Ainda sobre nesse sentido, que fala da questão da disciplina, que o pai que disciplina o filho é sinal de que ele ama, né? E aqui fala: o que retém a vara aborrece ao filho, mas o que ama cedo o disciplina, que está no versículo 24. E nisso, assim, me entristece às vezes pensar nas muitas leis que existem falando que não pode bater no filho, e isso, e tal. E aqui, assim, fala vara. Eu apanhei da minha mãe de vara, né? Eu apanhei do meu pai de cinto. Eu sei também que existem pessoas muito perversas e que agridem os filhos, que violentam mesmo os filhos, das mais variadas formas de violência. Então, eu entendo as leis, a existência das leis, mas eu creio que a disciplina deve vir primeiramente dos pais. A repreensão, os conselhos, as instruções devem vir primeiramente dos pais. Eu só estou aqui por causa dos meus pais. Muitas vezes eu não ouvi eles, e isso é um fato, a gente vai aprendendo no decorrer da vida, né? A ouvir e a pensar, putz, por que eu não ouvi? Mas eu acho que deve haver essa disciplina dentro de casa, né?
E me entristece pensar que muitas vezes não há. E quando não se tem dos pais, vai ter de outro lugar, não é mesmo? Então, é isso que eu fiquei pensando muito. Outras coisas que eu quero pontuar, mesmo que já tenham dado 5 minutos, eu só quero pontuar o versículo 9, que eu gostei demais, que fala: a luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. E nesse sentido, como tem luz e lâmpada, não teve como eu deixar de pensar que, digamos, o sol tem luz, luz própria. A lua não. A lua, ela é como se fosse essa lâmpada aqui. Ela é iluminada pelo sol. Colocando esse exemplo dos astros só por. Porque o que eu penso é, se nós tivermos luz própria, ela não se apagará. Mas se a nossa luz estiver vindo de outras pessoas, então, em algum momento, ela vai se apagar. E aí o que eu refleti foi, eu tenho que buscar a minha luz própria, eu tenho que buscar ter a minha luz. E não querer pegar a luz dos outros, né? Exceto se esse outro for Deus, e a partir do momento que eu creio que eu pegar a luz dele, eu vou ter uma certa luz própria, porque ele vai estar em mim. Mas acho que é isso. Tem até mais alguns versículos bem legais. Convido vocês a lerem. Eu achei muito gostoso ler o Provérbios 13. Como eu reflito, estudo e tento preparar alguma coisinha para falar para vocês às vezes, né? Lógico que eu já sempre quase tenho, mas às vezes eu tenho que ficar remoendo. É muito gostoso. Eu leio várias vezes, mas leiam, façam essa leitura tão rapidinho. Vale a pena. Vai que vocês encontrem outra coisa diferente de mim, né? Porque a Bíblia é vida, né? Ela é viva, ela para cada um ela tem às vezes um significado diferente, um momento diferente. Então é isso. Fiquem com Deus. Bom dia, tenham um dia 13 de junho excelente. Bom, ouçam o conselho dos seus pais. Se vocês forem pais, saibam dar bom conselho, disciplinar e repreender seus filhos. E que eles chorem, que eles fiquem bravos, mas é melhor que seja com vocês, né? Eu, pelo menos, sempre fiquei muito brava com os meus pais quando eles me repreendiam quando eu era criança. Porém, hoje, eu agradeço muito a eles. E é isso, gente. Fico por aqui. Tenham um ótimo dia pela frente. Fiquem com Deus. Eu vou dissertar. Preciso.